Muito boa tarde a todos, começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP. Eu sou o João e vamos falar um pouquinho agora de Libertadores. Sim, vou fazer um pré-jogo do jogo que está para acontecer, Galo e Caracas, mas não sem antes começar esse vídeo, né, pedindo seu like, pedindo para você que está chegando aí rapidamente, só deixar o like, só clicar rapidinho, que você me ajuda muito, muito fácil, muito simples. Então, gostaria de te pedir esse favor que você não tem noção o quanto é importante. E se você está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, por favor, eu peço também que se inscreva, que eu sei que você vai gostar, não vai se arrepender e vai valer a pena tanto para mim, né, que você vai estar me ajudando muito, quanto para você também, que eu sei que você vai curtir o conteúdo aqui do canal, beleza? Mas vamos lá, vamos falar de Libertadores. Primeiro explicar, né, um vídeo diferente do que eu costumo fazer um pré-jogo aqui, muito em função do fato de que eu vou viajar, eu vou estar viajando, eu vou estar fora, eu ainda não tenho estrutura para fora estar trazendo vídeos. Então os vídeos que vocês vão ver a partir de amanhã, a partir de quarta-feira, vão estar todos sendo programados, sendo gravados, conteúdo do mais alto nível, da mesma forma que eu sempre trago. Estou me antecipando, estou trabalhando dobrado aqui para trazer esse conteúdo tranquilamente, mas em função disso, a rodada de Libertadores não vai ter análise pós-jogo, que é o que eu costumo trazer, que é o que eu costumo falar a respeito do que acontece após a partida. Mas para a gente não ficar sem Libertadores, não ficar sem conteúdo relacionado, eu vou falar um pouquinho de Galo e Caracas, vou fazer uma análise prévia, não só do jogo, mas da importância disso para o Galo, do que a gente pode esperar do Galo e falar um pouco do Galo, porque a gente trouxe, desde a volta do canal, a gente falou sempre do Galo, né, nas rodadas de Libertadores, acabou sendo um time que se destacou tanto positiva quanto negativamente nas duas últimas rodadas, então eu acho válido a gente fazer essa análise prévia e falar um pouquinho de Galo e de Caracas, que é o jogo que está para acontecer. Naturalmente é esperado uma vitória do Galo. Eu acho que eu vou ficar muito, muito surpreso mesmo se acontecer algo diferente, lógico que é o futebol, então tudo pode acontecer, mas vale muita coisa esse jogo para o Galo. Primeiramente, vale a liderança do grupo, que é muito importante, mas eu não acho que ela esteja em jogo na prática, vamos falar assim, tudo pode acontecer, futebol. Mas o Galo teria que perder dentro de casa, né? Mesmo uma zebra, que o empate já seria uma zebra enorme, ainda condicionaria o Galo a ser primeiro do grupo. Então, eu acho muito difícil. O Galo teria que perder e ainda contar, né, com uma derrota do Rosário para o Penharol para poder perder essa primeira colocação. Então, eu acho difícil que aconteça. Acho muito difícil que o Galo perca, mas tem mais coisa em jogo para o Galo. Tá valendo ainda, por mais complicado também que seja, ainda está valendo a primeira colocação geral da Libertadores, que é muito importante, é crucial. A gente vê aí times como o Palmeiras, que talvez seja o time que recentemente mais brilhou e mais se destacou na Libertadores. Quantas vezes esse time do Abel Ferreira não foi a melhor colocação geral? Então eu acho que isso condiciona boas campanhas. O Galo, por exemplo, em 21, quando foi a melhor colocação geral, bateu na trave e acabou por um detalhe não chegando à final e conquistando um possível título, né, num ano que foi fantástico, né, para o Galo, um ano que foi mágico. Então essa primeira colocação geral ela influencia muito, mesmo que os adversários ainda sejam por sorteio, né, os primeiros colocados sorteio ali entre os segundos colocados, qual vai ser o adversário nas oitavas de final, mas ainda assim definir o jogo dentro de casa, a moral, enfim, eu acho que ficar falando é muito vago. Eu acho que estatisticamente a gente pode olhar e pode comprovar que times que conseguem essa primeira colocação geral geralmente tem um certo destaque na competição. É natural também, até porque o time que consegue a primeira colocação geral não só tem a vantagem de definir o jogo em casa, mas ele mostra que ele é um sério candidato e que ele é um time competente o suficiente para ter destaque na competição. Mas essa primeira colocação ainda está em jogo para o Galo. É muito difícil, porque o Galo depende de muitos outros resultados. Tem alguns times com 13 pontos na competição, então o Galo dependeria de nenhum desses times vencer na rodada, o que é muito difícil. Mas ainda que não consiga a primeira colocação geral, pode conseguir a segunda, a terceira, enfim. Tudo isso influencia, porque cada adversário que o Galo enfrentar na fase de mata-mata que tenha ficado numa colocação superior ao do Galo vai definir o jogo dentro de casa. E não é isso que o Galo quer. O Galo quer usar sua arena, quer usar esse trunfo que tem para poder definir os confrontos, né, como mandante. Então tem isso e isso está em jogo. Tem muita coisa em jogo em função disso. Essa
primeira colocação, ou segunda, ou terceira, enfim, essa boa colocação no ranking geral entre os classificados da Libertadores é algo que pode pesar muito para o Galo no futuro da competição. Mas não só isso, eu acho que o Galo precisa de uma reafirmação, e esse é um ótimo jogo para que isso aconteça. Nós estamos falando de um time que há 2 semanas atrás era quase unânime como o melhor futebol do Brasil, o time que mais apresentava desempenho dentro de campo, um time que não tinha nem perdido ainda sob o comando do novo técnico, né, Gabriel Milito, mas nas 2 últimas semanas a gente viu um cenário muito diferente, a paralisação do brasileiro, então o Galo não jogou na Série A, no campeonato, mas em função disso, ainda teve, em função disso não, né, ainda teve, apesar disso, ainda teve seus jogos de Libertadores e de Copa do Brasil, e perdeu para o Peñarol, uma derrota doída, sofrida, ainda assim com certo domínio do Galo, não foi um domínio efetivo, o Galo não conseguiu criar chances boas e claras de gol, mas foi um domínio teórico, pelo menos. O Peñarol veio para se defender, era um time que estava jogando em casa com a função de defesa, com a função de retrancar mesmo e de aproveitar os espaços, e aproveitou. Já no meio dessa semana mais recente, o Galo teve mais uma derrota, dessa vez para o Sport, um time que joga a Série B, e o Galo não conseguiu ser efetivo em momento nenhum, não conseguiu dominar o jogo. O Sport foi superior, principalmente na primeira metade do jogo, foi muito superior ao Galo, então isso ligou um alerta, isso ligou uma preocupação natural na torcida. Não acho que o time desaprendeu, que o time não possa render, mas o time precisa mostrar isso em campo, porque são dois adversários tecnicamente bastante inferiores ao Galo, e o Galo vem dessa sequência de 2 derrotas que gera uma desconfiança natural no torcedor. Então eu acho que esse jogo, além do valor da primeira colocação do grupo, de uma possível primeira colocação geral, tem um valor maior ainda no sentido de reafirmar, porque você está dentro de casa com a sua torcida que vai fazer uma bela festa contra um time muito inferior. Quando a gente fala de Peñarol e Sport, que foram as últimas derrotas do Galo, a gente fala de times consideravelmente inferiores tecnicamente ao Galo, mas ainda assim anos-luz acima do Caracas, com todo respeito ao time do Caracas. Mas não à toa a lanterna do grupo, não à toa não pleiteia mais nada na competição. Então é a chance que o Galo tem, uma oportunidade de ouro para esse time reafirmar a confiança. Imagino que não tenha muita surpresa na escalação até em função disso, porque é um jogo que criou-se essa importância em cima dele. Então, e o time também que vem jogando pouco, vem treinando mais do que jogando em função da paralisação do campeonato. Então é natural que o Galo vá de força máxima, e eu imagino que seja o jogo da reafirmação, seja o jogo para poder fazer isso. Pode ser diferente, né? Futebol foi feito para fazer jornalista, comentarista queimar a língua. Eu mesmo fiz um vídeo ontem falando de Fortaleza e Sport, no qual eu corrijo ali algumas coisas que eu comentei, que eu imaginei que pudesse acontecer em cima desses dois times, e que no fim de semana foi completamente diferente. Mas eu não consigo imaginar esse time do Galo não vencendo o Caracas, e eu acho que é uma oportunidade muito boa para retomar essa confiança. E vai ser um jogo interessante, onde alguns testes também podem ser feitos, porque apesar da importância teórica do peso no jogo em função né, de confiança, de primeira colocação e afins, é um jogo teoricamente muito simples. Então, independente do time que jogar, o Galo deve, se espera que vença a partida. E também é um jogo no qual o Galo já está classificado. Então é um jogo importante, é um jogo pesado, mas o Galo vai ter muitos jogos de uma importância, de um grau de importância muito maior daqui para frente. Então eu acho que o time vai ser a força máxima, igual eu falei, mas eu acho que alguns testes devem e poderão ser feitos. O Galo acabou de vender o Gemerson para o Grêmio, então o Galo tem esse problema, esse gap ali na função de zagueiro. Então o menino Rômulo, que é um cria, um cara da base, deve ser testado. Imagino que até possa ser titular, se não for, deve eventualmente entrar ao longo da partida. O Galo tem outros jogadores que ainda não foram testados, tem o Robert, que veio do Atlético, um cara promissor, um cara que o Galo acredita, mas que chegou aparentemente com alguns problemas físicos, estava tendo uma preparação maior em torno dele para que ele pudesse atuar, entrar em campo. Então imagino que é um jogo para uma situação
como a do Robert, o próprio Brian Palacios, que é uma promessa muito grande, um jovem jogador que o Galo contratou, acabou entrando no final da partida contra o Sport, mas muito no final, num contexto até meio esquisito, pode vir a ter mais oportunidades agora nesse jogo de Libertadores. Então acho que é um jogo onde esse tipo de coisa também vai acontecer, e eu acho que isso é natural. O Galo precisa também fazer esses testes, não dá pra gente cobrar, por mais que o Milito tenha chegado e aconteceu um impacto ali instantâneo, um choque muito grande, o Galo não perdia mais, o Galo vitória atrás de vitória. A gente tem que lembrar que o Milito, por mais que já tenha também vários jogos, porque nosso calendário funciona assim, a gente tem que lembrar que o Milito também acabou de chegar. Então testes, enfim, rodagem no elenco ainda vão acontecer, inclusive aconteceram no último jogo contra o Sport, comentei no vídeo que eu fiz sobre esse jogo e eu acho que deram muito errado, e em função disso eu imagino que a provável escalação do Galo amanhã seja corrigindo ali alguns erros que ele viu que cometeu contra o time do Sport. Eu imagino que o Milito não vá usar o Batalha como um zagueiro, como ele vinha utilizando, porque não tem mais o Otávio. Ele tentou manter o Batalha nessa função, mesmo sem o Otávio, viu que não deu certo, claramente não deu certo contra o Sport, porque perdeu esse homem de referência que era o Otávio. Então eu acho que o cara que mais se aproxima da função que fazia o Otávio é o Batalha. Então o Galo deve jogar com dois zagueiros naturalmente, até por isso eu acho que o Rômulo deve ter oportunidade, o menino. Então eu acho que o Batalha vai ser o volante, vai fazer a sua função natural, a função a qual ele está acostumado. Aí o Alan Franco pode jogar na função que ele vinha fazendo, o Zaratio deve voltar àquela função um pouco mais ofensiva que vinha fazendo e vinha se destacando também. E aí eu imagino que Paulinho, Hulk, Scarpa, né, aquele trio que vinha brilhando, vai jogar também. Então eu acho que o Galo vai ser um Galo que vai se aproximar, pelo menos na parte tática, na parte teórica, vai se aproximar bastante daquele Galo que vinha jogando muito, que vinha sendo aquele tão falado melhor futebol do Brasil, enfim, aquela coisa toda que estava acontecendo ali até esse baque de 2 derrotas que o Galo teve, mas sem o Otávio. Natural que caia um pouco a qualidade, até porque o Otávio se adequa ao estilo que esse time pede, né, que esse time joga, mas o Batalha eu acho que é o que mais se aproxima da função que o Otávio exercia, e eu acho que mexer menos pode dar um resultado mais positivo, até porque o time do Galo é muito superior ao time do Caracas. Então, esse é o panorama para o jogo. É um vídeo diferente do que eu costumo fazer, porque é um pré-jogo, eu não estou analisando algo que aconteceu, estou dando um panorama. Então, para mim, o panorama é esse: um Galo que vai tentar corrigir erros, testar mais as peças e menos o esquema tático. Eu acho que o Milito vai começar a aceitar um esquema que estava funcionando e testar algumas peças. Eu acho que isso vai naturalmente ir acontecendo. E eu acho também que é um jogo de peso pela confiança, não só pela primeira colocação geral que está em jogo, pela primeira colocação do grupo, que dificilmente o Galo perde, mas que também está em jogo, mas pela confiança que esse time precisa retomar, porque esse time não desaprendeu aquilo que vinha mostrando, e eu acho que ele precisa mostrar isso para sua torcida dentro de casa, mostrar que ainda pode confiar, que tem muita coisa boa vindo por aí. Inclusive novas contratações também, né? O Galo se fala muito em Júnior Alonso, vindo ali para a função de zagueiro agora que perdeu o Gemerson. O Bernard já está chegando, vai sair vídeo sobre isso, então não vou falar muito sobre o Bernard, mas eu acho que esse time precisa mostrar, retomar nessa confiança e mostrar isso para a torcida dentro da arena. E um jogo contra o Caracas é um jogo muito propício para que isso aconteça, além do fato de brigar pela melhor colocação possível que consiga ter dentro do ranking geral dos classificados na fase de grupos da Libertadores. Quero saber de você aí o que você está aguardando para essa partida entre Galo e Caracas. Quero que você deixe nos comentários. Depois do jogo, provavelmente, se você for ver esse vídeo depois do jogo, comenta aí o que eu falei de bobagem, o que, né? Enfim, pré-jogo tem esses problemas, essas questões. Infelizmente, esse vai ser um pré-jogo sem um pós-jogo, porque eu não vou estar na minha cidade, não vou estar com a estrutura para fazer o pós-jogo, vou estar com os vídeos adiantados, tudo bonitinho, igual eu falei no início do vídeo, mas infelizmente eu não vou estar conseguindo trazer o pós-jogo. Vou trabalhar, enfim, no futuro para ter estrutura para poder fazer essa situação quando eu não tiver
dentro de casa, quando eu estiver em outro lugar, poder estar trazendo conteúdo também, mas o conteúdo não vai parar, vai continuar normal, só infelizmente o pós-jogo de Galo e Caracas não vai acontecer, então quero que você comente aí, se você viu esse vídeo depois do jogo, comente aí o que você achou, o que eu acertei, o que eu errei, como que foi minha análise pré-jogo, se eu estava esperando certo, se a minha expectativa para o jogo era a mesma que a sua e a mesma do que aconteceu, beleza? Quero pedir também seu like, mais uma vez no final do vídeo, se você está aqui, você assistiu o vídeo, então não custa nada, rapidinho, deixa o like e se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor, beleza? Um abração para todos e fui!